Minha saudação a você que nos acompanha nesse momento, nesta iniciativa da Escola do Consumidor da Assembleia Legislativa do Amazonas, que é uma iniciativa da Comissão de Defesa do Consumidor presidida pelo queridíssimo deputado João Luiz. Eu sou Maurílio Casas Maia, sou professor da Universidade Federal do Amazonas, da Faculdade de Direito e também na disciplina de Direito do Consumidor. E nesse caso, eu estou aqui para conversar sobre um tema muito palpitante e importante para você no cotidiano como consumidor. As dificuldades que você enfrenta muitas vezes pode ter relação com o tema de hoje, que é basicamente práticas abusivas. Para que vocês saibam, eu sou também, além de professor da Universidade Federal do Amazonas, sou defensor público da Defensoria Pública do Amazonas e mestre e doutor em Direito e espero colaborar, seja aqui através da Comissão de Defesa do Consumidor, pela Escola do Consumidor, seja na Defensoria, seja na Universidade Federal do Amazonas ou nas redes sociais. E nesse momento, então, vamos conversar um pouquinho sobre defesa do consumidor. Eu tenho aqui em mãos o Código de Defesa do Consumidor, que é a norma, é a lei mais importante abaixo da Constituição para falar da sua defesa como consumidor. E nesse ponto, o que quero ressaltar desde logo é que o consumidor, para a lei, para o Código de Defesa do Consumidor, que é a Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990, o consumidor é a parte vulnerável na relação de consumo. O legislador, principalmente por uma ordem da belíssima e importantíssima Constituição de 1988, Constituição do Brasil, da República Federativa do Brasil, obedeceu ao criar o Código de Defesa do Consumidor o mandamento da Constituição que determina a proteção do consumidor. E por que essa proteção acontece? Exatamente porque o consumidor é considerado mais vulnerável a sofrer danos dentro do cenário das relações econômicas e do direito do consumidor. Nesse ponto é que eu quero ressaltar desde logo. Trataremos então o consumidor como um sujeito, você consumidora, você consumidor, como um sujeito protegido constitucionalmente. Essa proteção diferenciada irá permitir que você, como consumidor ou consumidora, possa defender seus direitos, seus bens, o seu devido processo legal de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, que eu vou ressaltar em diversos momentos nesse nosso encontro. E eu quero dizer para vocês agora que o artigo 4º, inciso 1 dessa Lei 8.078 de 1990, que é o nosso importantíssimo Código de Defesa do Consumidor, prevê o reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor nas relações de consumo. Então, que fique claro que você consumidora, você consumidor, goza de proteção diferenciada a partir da norma maior do Brasil, que é a Constituição da República, e isso é fortalecido pela Lei 8.078 de 90, que é o Código de Defesa do Consumidor. E ser vulnerável não significa ser infantilizado, não significa que você não tem autonomia, ao contrário, significa simplesmente que são reconhecidas as potenciais fraquezas no mercado de consumo para que você possa se fortalecer através da Constituição, das leis, para ter uma relação mais nivelada e igualitária com o fornecedor de serviços. Então esse é o nosso ponto introdutório para entrar agora com os dois pés no tema de hoje, que é baseado no artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor. Nós teremos aqui hoje um momento de introdução que se chama de práticas abusivas no mercado de consumo a partir do Código de Defesa do Consumidor. Então, a nossa arma, nosso escudo, a nossa defesa está aqui, ó, Código de Defesa do Consumidor. O Código de Defesa do Consumidor, ele basicamente vai trazer no artigo 39, que é o tema da aula de hoje, repito, as práticas abusivas, vai trazer para a gente alguns exemplos de práticas abusivas. E aqui, vou deixar uma dica para quem não é do direito. Quando você olhar, você pode abrir no computador, no celular, ou ter um livrinho como este, né, que é o Código de Defesa do Consumidor. Se você procurar o artigo 39, que a gente chama de caput, de cabeça, logo no comecinho desse artigo 39, o que a gente vai escutar? Eu vou ler para você. É vedado, ou seja, é proibido, é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas. Primeira dica aí para quem, principalmente para quem não é do direito. Quando se fala dentre outras práticas abusivas, isso traz para a gente a ideia de um rol
de uma lista exemplificativa. Isso quer dizer que os incisos, os dispositivos que eu vou ler a partir de agora, que são exemplos de práticas abusivas no mercado de consumo, não são, de maneira alguma, as únicas hipóteses de práticas abusivas. Então, grava isso. Além dessas hipóteses que eu vou mencionar para vocês, lendo e comentando uma a uma aqui, saiba que, a partir da vivência prática como consumidor ou consumidora, você poderá descobrir outras práticas abusivas. E eu vou dar alguns exemplos aqui também de práticas abusivas que não estão aqui no Código de Defesa do Consumidor, mas que podem ser consideradas enquanto tal e que, por isso, esse é o grande ponto, e que, por isso, podem ser alvo de ataque jurídico para proteger você, consumidor, você, consumidora. Bem, então vamos aqui conversar sobre o inciso 1 do artigo 39. Como eu disse, as práticas abusivas, segundo o artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor, são proibidas, são vedadas, não podem ser praticadas. Essa é a ordem da lei. Contudo, na prática, na sua vivência como consumidor ou consumidora, você poderá passar, infelizmente, por algumas situações difíceis. Eu, você, todos nós. E o primeiro exemplo de prática abusiva que o Código de Defesa do Consumidor nos traz está no inciso 1. E eu vou ler para vocês rapidamente. Me acompanha aí, quem tiver aberto no seu notebook, no seu iPad, no seu celular ou no seu livro de leis. Inciso 1. É prática abusiva, portanto proibida, condicionar o fornecimento de produto ou serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço, bem como, sem justa causa, a limites quantitativos. E nesse contexto é que eu quero dizer para vocês que nós teremos aqui diversas situações que nós poderemos encontrar na prática que representarão o que a gente vai chamar a partir de agora, olha só, de venda casada. O que é venda casada? É você tentar, ao impor um produto, ao vender um produto, impor um outro. Então veja só, há relatos e há julgados que vão trazer para a gente o seguinte: situações em que o consumidor ou a consumidora se dirigiu até um estabelecimento, por exemplo, para comprar gasolina, mas para comprar gasolina era obrigada a comprar a gasolina que supostamente estaria num preço promocional, mais barato, mas que para comprar aquela gasolina precisava comprar 1 ou 2 refrigerantes de 2 litros. Veja só, esse exemplo que eu estou trazendo para vocês é um exemplo de venda casada, que é uma prática abusiva. Veja o que fala a lei: condicionar o fornecimento de produto ou serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço, bem como, sem justa causa, a limites quantitativos. Eu reli o dispositivo para que fique bem claro que esse exemplo que eu dei, que até onde eu sei não aconteceu recentemente, faz muito tempo, mas práticas similares a essa, de você comprar um produto e ser obrigado a comprar outro, representa o que a gente chama de venda casada, e venda casada é uma prática abusiva e é, portanto, proibida pelo Código de Defesa do Consumidor. E nesse contexto, eu dei um primeiro exemplo para vocês em que você seria obrigado a comprar, para adquirir um produto, comprar um outro. Proibido, prática abusiva, isso pode ser anunciado, seja em PROCON, seja o Ministério Público, a Defensoria Pública, a Comissão de Defesa do Consumidor daqui do nosso Legislativo amazonense. E veja só, esse exemplo não para por aí, a gente pode pensar em outros. Há algum tempo atrás, e eu não tive mais notícia de que isso ocorre, alguns estabelecimentos de cinema pelo Brasil obrigavam você, ainda que de forma indireta, a, se quisesse se alimentar dentro do cinema, que fosse com produtos de dentro do cinema, que o próprio cinema forneceria. Então, você era obrigado, caso sentisse fome, a comprar necessariamente o produto que aquele cinema lhe ofertava. Então, você não podia, naqueles estabelecimentos, por uma lógica do próprio estabelecimento, ingressar com produtos alimentícios de outro estabelecimento. Isso tem sido considerado também uma prática abusiva e uma forma de venda casada indireta. Veja, você não é obrigado a comprar comida do cinema, contudo, se quiser se alimentar, é obrigado a comprar o produto do cinema. E isso foi considerado venda casada e, portanto, uma prática abusiva.
Então, esse inciso 1 do artigo 39 seria o que a gente chama de venda casada, e venda casada é proibida. Aí você pode falar, mas Maurílio, peraí, eu vi que no final fala assim, sem justa causa condicionar a limites quantitativos. Como assim? Veja só, seria basicamente você chegar a um estabelecimento e ele dizer que se você quiser levar um refrigerante de 2 litros, não pode ser só um, tem que ser 2, senão você não leva. Essa obrigatoriedade de comprar produtos no limite acima do que você deseja representa uma prática abusiva. Tudo bem? Grava isso. Tudo bem não, na verdade, tudo péssimo, né? Mas compreenderam? A lógica é condicionar tanto a compra de um produto a um outro produto, como condicionar a limite quantitativo, ou seja, você não pode comprar só um refrigerante, tem que comprar 2 se quiser. Isso tudo representa venda casada e, portanto, é prática abusiva, proibida por lei. Então esse é o nosso primeiro inciso, essa é a primeira viagem aqui que a gente faz no Código de Defesa do Consumidor, nesse encontro sobre prática abusiva. E não esqueçam, eu quero repetir isso aqui o tempo todo para você não esquecer. Cada exemplo do Código de Defesa do Consumidor de prática abusiva não encerra a lista de práticas abusivas. Outras práticas abusivas podem ocorrer e você poderá denunciar ao PROCON, à Defensoria, à Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa, ao Ministério Público, entre outras instituições de defesa do consumidor. Então, repito, todos os incisos que vamos ler aqui são exemplos ditados pela lei, mas não se fecha as portas para outras situações abusivas. Então, vamos ao inciso 2. O inciso 2, ele fala em recusar atendimento às demandas dos consumidores na exata medida de suas disponibilidades do estoque e ainda em conformidade com os usos e costumes. Então, veja só, esse dispositivo ele impede que o fornecedor realize o que a gente vai chamar de uma escolha arbitrária a quem ele quer ou não quer vender um produto. Então, se um consumidor ele chega em uma loja e há um produto à venda, em princípio, né, aquilo está na disponibilidade de estoque, não foi reservado por um outro consumidor, o consumidor não pode, simplesmente pela sua cara, pela minha cara, negar a venda de um produto disponível para venda. Essa prática ela é mais incomum porque geralmente o fornecedor quer vender seu produto ou serviço, mas se acontecer, você já sabe que o próprio Código de Defesa do Consumidor já traz para você ali uma proteção contra essa arbitrariedade dos fornecedores. Tudo bem? Aqui eu passo mais rápido e já quero ir ao inciso 3, porque esse inciso 3 ele ocorre muito. Tá? Quem aqui, nesse nosso encontro virtual, já recebeu na sua casa um cartão não solicitado, a assinatura de uma revista não solicitada ou qualquer produto que você não tenha solicitado e lhe foi enviado? E aí talvez alguns de vocês nesse momento estejam pensando, caramba, isso já aconteceu comigo, minha nossa, isso já aconteceu, o que eu deveria ter feito? O que você fez, né? Pode contar pra gente nos comentários também, aí do YouTube. Mas olha só, a solução para esses produtos enviados sem solicitação prévia, vou pedir que você que está com o código aberto, avance um pouquinho e vá lá para o parágrafo único deste mesmo artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor. Porque lá você vai encontrar uma dica preciosa nesse momento aqui a todos nós que estamos aqui no estúdio de gravação, a mim, a você. Olha só o que diz o parágrafo único. Você sabia que produtos que são enviados sem sua solicitação são considerados amostra grátis? Sim, o consumidor não pode ser obrigado a adquirir um produto que não solicitou. E olha só o parágrafo único. Os serviços prestados e os produtos remetidos ou entregues ao consumidor, na hipótese prevista no inciso 3, equiparam-se às amostras grátis. E olha que importante, inexistindo obrigação de pagamento. Então, você já pode contar para aquela sua amiga, para o seu amigo, que aquele produto que ele recebeu na casa dele, sem ter solicitado, deve ser considerado equiparado à amostra grátis, portanto, você não é obrigado a pagar. Tá? Então, saiba que o inciso 3, que a gente acabou de ler, ou seja, daqueles produtos
que forem enviados sem solicitação, a gente vai ter um fundamento legal, que é o parágrafo único do artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor, que vai dizer para a gente que não se pode cobrar, né, é isso que se diz de outra maneira, não se pode cobrar ao consumidor por um produto enviado sem sua solicitação. Por quê? Porque são equiparados à amostra grátis e porque também são tratados como algo de cobrança impossível, porque o código determina que não existe obrigação de pagamento. Tudo bem, gente, esse inciso 3 então, ele é muito importante, porque infelizmente essa prática de remeter um produto ao consumidor sem ele ter solicitado é uma prática abusiva que acontece muito e depois o fornecedor tenta cobrar. Caso essa cobrança ocorra, ela está em desacordo com o Código de Defesa do Consumidor. Só um alerta e uma observação prática. Tenham muito cuidado com os cartões enviados a você, tá? Porque, infelizmente, é uma prática comum de algumas instituições financeiras e bancárias enviar para você um cartão de crédito, por exemplo, com um determinado limite. Se você recebe e não o utiliza, veja só, não se pode cobrar nada em relação a esse cartão. O grande perigo, esse é meu alerta, esse é meu aviso para você, consumidor e consumidor, é que a partir do momento que você toma a iniciativa de bloquear e utilizar o crédito ali presente, aí já mudaria de figura a situação. Por quê? Porque você está anuindo, você está aceitando a utilização do serviço. Mas o que é claro, o que fique claro é onde não há dúvida. Se você recebe e você não utiliza, você não pode ser cobrado nem taxa mensal, nem nada. Então, se você não quer, não desbloqueie. Se for o caso, se isso lhe causou alguma importunação, dano moral, ingresse no PROCON, peça sua indenização compensatória e assim por diante. E aqui a gente vai conversar, então, sobre o inciso 4 do artigo 39. Esse é um dispositivo, e eu peço sua atenção, porque é um dos dispositivos mais importantes do Código de Defesa do Consumidor quando se trata da proteção das pessoas mais vulneráveis e mais fracas da nossa sociedade. Aquela pessoa idosa que não conhece tecnologia, aquela criança que também não compreende dos contextos de transações e acaba contraindo ali débitos sem poder, né, usando ali um contexto que seria para adultos e adolescentes já em grau de maturidade maior, mais avançado. Esse dispositivo, então, olha para os nossos vulneráveis, para os nossos pequeninos, tá? Para as pessoas que são semi-analfabetas, analfabetas, que, portanto, têm maior vulnerabilidade cognitiva. Me acompanhe, então, lá no inciso 4 do artigo 39. Olha só, é prática abusiva prevalecesse da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social para impingir-lhe produtos ou serviços. Olha só, começa falando de uma vulnerabilidade etária esse dispositivo. Vulnerabilidade pela idade. Hoje, existem pesquisas que demonstram que os nossos idosos são a parte da população mais afetada pelo fenômeno que não acontece só no Brasil, que é do superendividamento. A propósito, parabéns ao Legislativo Federal que recentemente aprovou uma alteração do Código de Defesa do Consumidor para tentar proteger mais o consumidor desse fenômeno maléfico do superendividamento, que pode ser um tema para um outro momento aqui na Escola do Consumidor. Mas veja só, a vulnerabilidade então, do consumidor idoso para o superendividamento, para a imposição de produtos é muito grande, né? Ainda mais em um momento em que eles, não habituados com tecnologia, acabam sem querer mexendo na tecnologia, contraindo dívidas que não esperavam, ou por pressão da família, por serem um arrimo da família, contrai dívidas acima de suas forças. O quadro da vulnerabilidade etária dos idosos é uma realidade insofismável que existe aqui no Brasil e que a gente deve ter, portanto, atenção que o consumidor idoso ele tem maior proteção contra práticas abusivas que você que não está nessa faixa etária. Do mesmo modo, as crianças também têm uma proteção diferenciada contra práticas abusivas nesse contexto. Veja que em seguida também fala-se da saúde. E quando se fala da saúde, a gente pode falar de uma saúde debilitada, que impede o consumidor ou consumidora de pensar melhor
raciocinar melhor sobre contrair dívidas, por exemplo, comprar produtos, ou que facilita a sua indução a comprar produtos. E eu quero reforçar isso. Esse dispositivo, que é o inciso 4 do artigo 39, ele traz para a gente a proteção etária do consumidor, reconhece a hipervulnerabilidade, ou seja, uma vulnerabilidade maior dos consumidores idosos e crianças, né? E aí essa menção à idade, mas também se reconhece em relação à saúde. E aí, meus caros e minhas caras, qualquer doença que debilite, que enfraqueça o consumidor na sua liberdade no cenário do mercado de consumo, pode abrir as portas para uma proteção diferenciada contra práticas abusivas. Vou dar um exemplo para você. Existia um produto, há anos e anos atrás, que prometia ser a cura do câncer, que prometia amenizar os sintomas e curar a pessoa do câncer. Uma determinada criança, olha aí a hipervulnerabilidade em razão da idade, né? Uma determinada criança, ela padecia desse mal, da neoplasia maligna, e ela também, basicamente, tinha um pai muito preocupado ali que correu atrás de comprar o máximo possível, usar todo o seu dinheiro para comprar esse produto no afã de salvar seu filho. Essa história termina de um modo trágico, porque a criança falece, apesar de todos os esforços do pai. E aí vem uma grande curiosidade aqui. O pai, sentindo-se lesado, enganado, né? E aí a gente poderia até debater em outro momento publicidade abusiva, que não deixa de ser, em sentido amplo, uma prática abusiva também. O pai resolve propor uma ação contra a empresa, fornecedor daquele produto, e vence. E considera-se que a criança estava em quadro de hipervulnerabilidade contra aquela prática abusiva, aquela publicidade abusiva. Considera-se que o pai estava debilitado na sua saúde emocional em razão do desespero, premido de salvar a vida de seu filho. E foi condenado então a empresa a pagar uma indenização para a família, né? Para o pai. Por quê? Exatamente por terem se prevalecido da questão da saúde emocional do pai e da debilidade de saúde e de idade da criança. Tá? Então, vejam como é importante perceber que cada palavrinha desse dispositivo vai trazer para a gente ideias, circunstâncias que irão, em última análise, permitir uma proteção maior e diferenciada a consumidores que têm não só a vulnerabilidade padrão, mas uma vulnerabilidade diferenciada, agravada, aprofundada, ou hipervulnerabilidade, como vai falar toda a teoria jurídica do direito do consumidor. Para por aí, Maurílio? Não, porque depois de citar idade e saúde, fala-se em conhecimento ou condição social. Então, você sabe aquele consumidor com baixo grau de instrução, talvez semi-analfabeto, talvez analfabeto, que às vezes, por conta dessa situação, é enganado, ludibriado e acaba adquirindo produtos que não desejava ou pagando taxas de serviços que não poderia compreender naquele momento, não foi explicado a ele. Essas pessoas estariam na vulnerabilidade cognitiva em razão do conhecimento, do baixo grau de estudo. Então, elas merecem proteção diferenciada. Você imagina aí, por exemplo, o consumidor bancário analfabeto, né? Ele precisa de uma proteção diferenciada contra práticas abusivas. E não paremos por aí. Quando você olha o inciso 4, fala-se em condição social. Então, a condição social também pode ser um fator que pode agravar a vulnerabilidade, né? Pessoas com baixíssimo poder aquisitivo, abaixo da linha de miséria, por exemplo, tentando compreender ali os contornos do mercado de consumo e sendo enganadas. Se esse for o motivo da prática abusiva, se aproveitaram-se disso, então, minhas caras e meus caros, imagina uma pessoa na linha de miserabilidade que foi enganada se conseguisse adquirir um produto, ela estaria em pouco tempo recebendo dividendos, valores razoáveis para viver bem, né? Aproveitando-se aí da condição social da pessoa, a situação de desemprego. Então, isso tudo, aproveitar-se, então, repetindo aqui, concluindo esse tópico, aproveitar-se da situação decorrente da idade,
da saúde, do conhecimento da condição social do consumidor, caracteriza, né, quando isso é utilizado para impor produtos, caracteriza prática abusiva e deve ser rejeitado pelos órgãos públicos, pelo Poder Judiciário. Tudo bem? E a gente vai seguindo. O inciso 5, ele fala que exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva é também prática abusiva. Então, veja só. Em algumas situações, às vezes o consumidor não nota isso de plano, é possível que coloquem ali vantagens abusivas em favor do fornecedor, de modo que vai ficar muito caro. Vamos falar assim em português mais acessível. O produto vai ficar, de alguma maneira, por alguma cláusula ali no contrato que o consumidor não percebeu, que não foi explicada para ele, o produto acaba ficando muito caro em razão do proveito que o consumidor tem. Esse dispositivo, que é o inciso 5, ele diz que exigir esse tipo de vantagem excessiva do consumidor é prática abusiva e que, portanto, deve ser rejeitada. Um outro dispositivo que é muito importante tem a ver com o seu cotidiano, com o meu cotidiano, que é a prática de solicitar e exigir orçamento prévio. Sabe que o orçamento prévio é um direito seu como consumidor e como consumidor. E saiba que fornecer produtos ou serviços sem orçamento prévio caracteriza uma prática abusiva. Vamos ler aí rapidamente o inciso 6. Me acompanha na leitura aí no seu Código de Defesa do Consumidor. Executar serviços sem prévia elaboração de orçamento e autorização expressa do consumidor, ressalvadas práticas anteriores. Gente, isso aqui é prática abusiva, tá? Não apresentar orçamento prévio ao consumidor ou realizar o serviço sem autorização prévia do consumidor é prática abusiva. Então, o consumidor ele tem direito à informação. Você pega o artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, você vê que é direito básico do consumidor o direito à informação. E, nesse contexto, o orçamento prévio é um direito à informação também. Se não lhe apresenta orçamento prévio e também se executam um serviço sem que você autorize, nós temos aí caracterizado uma prática abusiva. Você pode ingressar em juízo para não ser obrigado, inclusive, a pagar esses valores. Bem, quando a gente olha aqui para esse dispositivo, você vê que no finalzinho ele fala assim, olha, ressalvadas decorrentes de práticas anteriores entre as partes. Tem uma situação muito peculiar que é dos atendimentos de emergência, tá, gente? Um atendimento de emergência, risco à vida, à saúde, ele exige, rapidez. Né? Imagina a pessoa está tendo um ataque cardíaco, demanda atendimento imediato. Imagina se o fornecedor fosse parar para fazer um orçamento prévio e passar para a pessoa que está tendo aquele ataque cardíaco assinar ali a autorização. Né? Então, o que eu estou chamando atenção para vocês é que algumas situações excepcionalíssimas, exceções, não vão ser regradas pelo orçamento prévio, tá? Então, meu exemplo é o atendimento de urgência, né? Eu diria até que no atendimento de urgência para salvar a vida, urgência e emergência, para salvar a vida do consumidor, a prática abusiva seria não atender o consumidor de modo urgente e emergente de maneira imediata. Então, perceba que esse é um contexto muito peculiar de proteção à vida e à saúde. Então, ela é uma exceção ao orçamento prévio. Óbvio, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que, nesses casos, também não se pode cobrar valores excessivos e acima da taxa média de mercado. Que fique claro para vocês aí essa ponderação. Bem, nesse contexto inteiro, é muito importante também, veja que se fala aí no final em práticas anteriores entre as partes. Então, se eventualmente o consumidor dá autorização antecipada e todos os meses, toda semana, o serviço é realizado e o consumidor paga, cria-se um costume entre o fornecedor e o consumidor. Por isso, tenha atenção também com as práticas, né, com o costume que você estabelece com esse fornecedor de serviços. Vamos então ao inciso 7. É vedado, é prática abusiva, repassar informação depreciativa referente a ato praticado pelo consumidor no exercício de seus direitos.
meus caros e minhas caras, consumidor que exige seu direito, consumidor que, por exemplo, diz que não vai pagar um produto que foi enviado para sua casa sem prévia solicitação, porque isso a lei considera como amostra grátis, exercita seu direito. E o que diz o inciso 7 é que isso não pode ser motivo para que o fornecedor repasse informação depreciativa, negativa contra o consumidor. Tá? Então, se você descobrir que o fornecedor está repassando para outros estabelecimentos ou pessoas informações negativas contra você, porque você está executando seus direitos da maneira que é devida e apropriada, isso é uma prática abusiva. Isso pode gerar o que a gente chama de indenização compensatória por danos morais, inclusive. Bem, sem mais delongas, vamos ao inciso 8. Olha só, me acompanha aí, o seu escudo de defesa, que é o Código de Defesa do Consumidor, e vamos ler o inciso 8. Me acompanha. É prática abusiva colocar produto no mercado de consumo. Vamos lá, inciso 8. Colocar no mercado de consumo qualquer produto ou serviço em desacordo com as normas expedidas pelos órgãos oficiais competentes ou, se normas específicas não existirem, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas ou entidade credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial, CONMETRO. Esse dispositivo basicamente vai dizer para você que qualquer produto que não respeite as normas mínimas de sua produção, bem como assim também serviços, se não só produtos, vão ser considerados em desacordo com a Lei de Defesa do Consumidor e, portanto, venda de produtos em desacordo com o CONMETRO, em desacordo com a ABNT, com as normas técnicas respectivas, pelas diretrizes que o poder público direciona para fornecer determinado produto. Se você compra um produto em desacordo com essas normas, você teve um direito de consumidor violado. E tendo sido violado, você tem direito a acionar os seus direitos, né? Seja a indenização compensatória por dano moral, material, para reaver o valor que você pagou por um produto em desacordo com a lei, em desacordo com as normas. Então, esse dispositivo, ele te protege, o inciso 8 do artigo 39, ele vai te proteger de venda de produtos em desacordo com as normas técnicas. Então, descobriu que comprou um produto e ele não está de acordo com aquilo que se diz lá na diretriz do Inmetro, do CONMETRO. Então, meus caros e minhas caras, você pode pedir seu dinheiro de volta, se sofreu dano moral, pedir essa indenização compensatória por dano moral. E vamos lá ao inciso 9, que eu não quero cansá-los, eu quero que vocês saiam daqui com uma noção básica introdutória de práticas abusivas para que possam usar no seu cotidiano também. Tá? Então, não se cansa, volta aqui comigo. Atenção, vamos ao inciso 9. Recusar a venda de bens ou a prestação de serviços diretamente a quem se disponha a adquiri-lo mediante pronto pagamento, ressalvados os casos de intermediação regulados em leis especiais. Veja que esse inciso 9 ele dialoga com o inciso 2, porque eles têm relação em não se ver negado aí a demanda do consumidor. E nesse caso fala-se em pronto pagamento. Então, se você tem como pagar prontamente, não pode ocorrer a negativa do fornecedor. Tá? Você tem dinheiro, o produto está ali, ou o serviço pode ser executado, então não haveria por que ocorrer essa negativa. Tudo bem, gente? Então esse dispositivo ele me parece muito claro, né? Se você pode pagar de pronto, então não há por que seria considerado uma prática abusiva negativa de prestação de produto ou serviço. E já vamos aqui ao inciso 10, tá? O inciso 10 ele fala, elevar sem justa causa o preço de produtos ou serviços. Em tempos de pandemia, né, e aí a atuação das defensorias públicas na capital e no interior, também do Ministério Público, detectaram uma ocorrência de prática abusiva. Olha só o que fala, que é prática abusiva, elevar sem justa causa o preço de produto ou serviço. E aí, se você pesquisar aí, você vai perceber que em algumas cidades, o preço do álcool em gel, logo que iniciou a quarentena, das luvas, das máscaras, elevou de uma maneira extremamente
abusiva e sem justa causa, automaticamente. Esses casos em que o aumento não foi justificado e que ocorreu tão somente porque houve aumento da demanda e só por isso, foram considerados práticas abusivas. Desastres, como o caso de Mariana, Brumadinho, em que foram detectadas pessoas que encontraram água, produto essencial para a vida, água, e que o preço se elevou vertiginosamente, sem justa causa. Foi considerado, em princípio, prática abusiva. Aí você pergunta, mas não pode aumentar preço? Pode, gente, com justa causa. Se aproveitar de um desastre, se aproveitar de situações sociais, né? A gente aprendeu, inclusive, aqui, com o inciso 4, ele fala de condição social. Então, você considere a condição social dos vitimados nas tragédias de Brumadinho, da barragem de Mariana. Se aproveitar da situação para aumentar preços abusivamente, sem justa causa, daquela situação premente de busca de necessidades imediatas, pode caracterizar a prática abusiva. Tá? E aí a gente vai aqui já ao inciso 12 e 13, eu saltei o 11 porque ele é uma repetição, que houve uma alteração legislativa, tá? Vamos ao 12, olha só. É prática abusiva deixar de estipular prazo para o cumprimento de sua obrigação ou deixar a fixação de seu termo inicial a seu exclusivo critério. Gente, o fornecedor de serviço ou produto, ele não pode dizer, olha, te devo o produto ou serviço, te entrego quando quiser. Isso é prática abusiva. É isso que a lei está dizendo aqui. O fornecedor tem que dar um prazo razoável para entregar o produto ou serviço. Sem isso, nós não temos uma prática justa, honesta. Então, se o fornecedor está ali enrolando para entregar um produto ou serviço, ali 1 semana, 2 semanas, não fixa prazo, nós temos prática abusiva. Ah, Maurílio, no meu caso ele fixa prazo, mas nunca cumpre. É uma prática abusiva também. Pode não estar de maneira clara aqui no código, mas se ele diz, daqui a 15 dias te entrego, não entrega o produto, não executa o serviço, não entrega o produto. Aí chega a 15 dias, ele pede mais 15. Tá dando prazo? Tá. Contudo, ele está descumprindo e no fim das contas ele está fazendo exatamente isso que diz o código. Ele cria um prazo fake, falso, para lhe induzir a acreditar que vai ser entregue o produto, e isso pode causar não só dano material para você, como dano moral. E aí você poderá, inclusive, solicitar compensação por dano moral, além de denunciar na Delegacia de Defesa do Consumidor, aos PROCONs, à Defensoria Pública, ao Ministério Público, à Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa. Então veja como, no fim das contas, as práticas abusivas aqui do Código de Defesa do Consumidor estão muito presentes no nosso cotidiano. Veja só, nós temos aqui o inciso 13, que ele vai falar em prática abusiva como aplicar fórmula ou índice de ajuste diverso do valor legal ou contratualmente estabelecido. Então, se você descobre que, vamos imaginar aqui, que o banco, por exemplo, a sua instituição financeira está lhe cobrando um valor de juros maior que aquilo que foi contratado, prática abusiva. Você pode questionar esses valores em juízo, no PROCON, pode buscar auxílio da Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia, ao seu advogado, na Defensoria Pública, no Ministério Público, que as instituições, cada uma no seu papel, cada uma no seu quadrado, poderá buscar essa solução para você, ou para a comunidade, para a sociedade, quando forem ações coletivas. E aí a gente vai chegando bem perto do final desse dispositivo e eu vou comentar alguns casos que não estão diretamente no código, mas que podem ser do seu cotidiano. Olha só, o inciso 14, então. É prática abusiva permitir o ingresso em estabelecimentos comerciais ou de serviços de um número maior de consumidores que o fixado pela autoridade administrativa. Gente, vocês devem lembrar de uma tragédia que aconteceu no Brasil, no Rio Grande do Sul, há anos e anos atrás, Boate Kiss, salvo engano. Salvo engano, e aí confirme isso, eu digo salvo engano, estava acima da lotação permitida. Depois você confirma isso. De todo modo, nós temos denúncias aqui, para vir para o Amazonas, nós temos denúncias de... que algumas embarcações teriam acima de sua capacidade recebendo
os seus viajantes, né? O seu consumidor daquele serviço de transporte. Isso caracteriza prática abusiva. Para evitar acidente, gente, você imagina aí uma embarcação com 100%, 50% acima da lotação permitida, na hora de fazer uma manobra ou você tem uma tempestade, isso pode, aqui no nosso contexto amazônico, causar acidentes, facilitar a ocorrência de acidentes, né? Naufrágios, enfim. Então, se você sabe que uma determinada boate, um estabelecimento, inclusive nesse período de pandemia, ou um estabelecimento que venda passagens, e aí o barco, né, está com a sua lotação acima do permitido, isso é prática abusiva e pode ser denunciada às autoridades competentes, tudo bem? E aí, nesse contexto, meus caros e minhas caras, eu quero falar para vocês, olha, de outras práticas abusivas aqui para a gente ir para a rota de finalização. Olha só, vou comentar para vocês aqui. Nós temos uma situação que é você ligar para um determinado prestador de serviço. Esse prestador de serviço, ele grava a ligação, mas quando você solicita a ligação, ele não lhe entrega. Prática abusiva, tá, meus caros e minhas caras? Não está entre os incisos do artigo 39, mas como eu disse, ele é uma lista meramente exemplificativa. Outras práticas abusivas podem ser identificadas, como essa. Você liga, passa horas ali no call center, não resolve o problema. Quando você solicita a gravação, eles lhe negam ou lhe enrolam para entregar. Nesse contexto, nós teríamos prática abusiva pela falta de entrega da gravação que você necessita. Que é outra prática abusiva que não está no código, mas que pode acontecer? Negar fornecimento de documentos por inadimplência. Vamos supor que você atrasa o seu plano de saúde e necessita de uma documentação médica para fazer um outro exame, que seja na rede pública ou não, e eles negam essa entrega em razão da inadimplência. Não pode, prática abusiva. Sua saúde é um bem indispensável à sua vida, né? É um bem que a gente até costuma dizer que não tem preço. Então, não se pode negar a documentação, seu prontuário, tá? A documentação médica, os exames, em razão da inadimplência. A declaração dos períodos que você já concluiu uma faculdade porque está inadimplente, o fornecedor não quer lhe entregar. Prática abusiva, você tem direito de ter acesso a esse documento. A questão do não pagamento é outra circunstância e outra história. Tá? Não se pode misturar as coisas. Você tem que ter direito a essa documentação. Meus caros e minhas caras, esses são exemplos e eu quero agregar um último para a gente ir finalizando. Eu já agradeço a equipe aqui que nos acompanha, aqui, equipe de grande qualidade aqui, muito atenciosa. Então, já registro meus parabéns aqui. Vocês que estão do outro lado não sabem, mas tem uma equipe aqui muito atenciosa por trás das câmeras, cuidando para que esse material chegue com muita qualidade a você. E tratando muito bem também dos professores. Mas para finalizar, queria trazer mais alguns exemplos aqui de práticas abusivas. Por exemplo, nós temos a situação da prática abusiva de lhe obrigar a pagar um valor como multa por você não ter comido todo o prato que você se serviu ali no self-service. Tá? Considera-se, a maioria dos autores considera-se uma prática abusiva. Cobrar uma taxa altíssima pela perda de cartões de consumo, de consumação, taxa de consumação mínima obrigatória, inclusive por alguns é considerado venda casada. Tá, meus caros e minhas caras, isso aqui são exemplos, mas a sua atividade cotidiana como consumidor poderia revelar, se a gente pudesse conversar nesse momento, muitos outros exemplos de práticas abusivas. E você, como consumidor e consumidora, é um agente econômico no mercado de consumo muito importante para denunciar essas práticas, as instituições, nas mídias sociais, reclamando, pedindo a adequação à lei da prática dos fornecedores. Por isso eu, professor Maurílio Casas Maia, lhe incentivo a ser um consumidor proativo, guerreiro, para que o mercado de consumo eleve a sua qualidade de produtos e serviços, que atendam bem quando o consumidor reclamar e atendam rápido, evitando perda de tempo. E é por isso que eu lhe agradeço
Eu, professor de Direito do Consumidor, Maurílio Casas Maia, lhe agradeço. Deixo um beijo no coração. Fico à disposição nas mídias sociais. O meu Instagram é Maurílio C. Maia, caso você possa visitar a gente e acompanhar. Acompanhe também os trabalhos da Comissão de Defesa do Consumidor e da Assembleia Legislativa do Amazonas. Forte abraço e até um próximo encontro. Tchau, tchau.